Olá a todos. Esse vídeo eu estou gravando hoje mais tarde do que eu normalmente gravaria o Jornal Nacional. Acontece que eu estou com um problema na minha internet, eu não sei porque os vídeos estão demorando muito para subir. Quando chega de noite e volta, eu tentei mudar hoje o DNS e vamos ver se isso vai funcionar, né? Amanhã só que eu vou ficar sabendo. Então, de qualquer maneira, se eu conseguir voltar à internet normal, os vídeos vão voltar ao normal toda hora, 8h30, quando eu puder, eu vou estar fazendo o Jornal Nacional. Se não, lá por esse horário que a internet normalizar, tá, eu volto a fazer. Então, fique de olho, a qualquer momento eu posso aparecer e fazê-lo. Então, desculpa se você queria ter acompanhado ao vivo, cara, mas não deu. Então, enquanto o vídeo começa, deixa eu aqui compartilhar. Deixa eu ver se já tem alguém no chat. Não vai ter muita gente nesse horário? Ah, eu preciso mudar, né? Enquanto a galera chega aí, vamos compartilhando. Mascarado, tá bom? Jornal Nacional. Decodificado. Ah, também ficou estranho. Jornal Nacional. Desmascarado, tá bom. E também tem uma galera no chat já. A galera só conseguir entrar agora, velho. Tá zoadaça a internet. Vamos lá então. Deixa eu ver se resolve. Boa noite. Boa noite. A hora do acerto de contas. O governo federal encaminha a segunda proposta do programa de saneamento das dívidas dos estados. A Polícia Federal afirma que os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff e o ex-ministro Aloysio Mercadante tentaram prejudicar investigações da Lava Jato. Mais um delator acusa Eike Batista de pagar propina para Eduardo Cunha. E os nossos repórteres mostram como agiam os irmãos doleiros que delataram o ex-governador Sérgio Cabral. Imagens que correram o mundo. O salvamento de uma menina síria nos escombros de um bombardeio. O ataque de uma mulher a um homem num aeroporto da Malásia. Autoridades locais dizem que é o irmão do líder da Coreia do Norte sendo envenenado. E o técnico da seleção brasileira de futebol na Olimpíada perde o emprego. O Jornal Nacional está começando. Boa noite a todo mundo aí que tá chegando. Vi aqui um monte de gente. E ela curiosa, tava no delas até agora. Me diz aí, galera, tá chegando o vídeo, tá chegando o áudio, tá chegando as imagens. De manhã, só travava, e aqui no meu celular não tá indo bem. Se tiver algum problema, vou ter que cancelar, não sei. Vocês me dizem aí no chat, tá? Dá uma nota aí de 0 a 10, áudio e vídeo. A delação do empresário Alexandre Margotto apresentou novos detalhes de um esquema de corrupção na Caixa Econômica Federal. E ligou o empresário Eike Batista a Lúcio Bolonha Funaro, que é tido como um operador financeiro do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Margotto também citou o nome de um personagem raro no lamaçal de corrupção, um homem que se negou a participar do esquema criminoso. A revelação foi feita na delação premiada do empresário Alexandre Margotto. Flávio Turquino não aceitou participar do esquema montado por Lúcio Funaro e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB. Funaro e Cunha estão presos desde o ano passado.
Médico veterinário, basicamente atuou em grandes empresas do agronegócio. Já foi gerente da Cargill e da Big Frango e hoje é diretor da Campo Verde, em Londrina, especializada na distribuição de carne congelada. Em agosto de 2013, Turquino foi nomeado diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura. Enfrentou protestos de funcionários de carreira que queriam a indicação de um servidor da área técnica. No cargo, comandaria os fiscais agropecuários no trabalho de inspeção de produtos de frigoríficos, laticínios, granjas e pescados. Flávio Turquino pediu demissão menos de 2 meses depois de assumir o cargo. Segundo delação premiada do empresário Alexandre Margotto, que trabalhava diretamente com Lúcio Funaro, Turquino não aceitou usar o cargo para participar do esquema de corrupção. No depoimento ao Ministério Público Federal em Brasília, Alexandre Margotto explicou que Joesley Batista, dono do grupo JIF, que controla, entre outras empresas, o frigorífico JBS, queria ter influência no Ministério da Agricultura e que, em negociação com Funaro e Cunha, indicou Flávio Turquino. É a primeira vez que uma delação revela que alguém foi honesto. E o Flávio, a hora que viu a pressão e do que se tratava... Mas pressão para fazer o que exatamente? Coisas ilícitas. E ele não entrou. Por exemplo, sabe? Alguma operação. Esse salvou, hein, velho? E o Flávio ficou absurdado e falou: não vou fazer. Tem uma família que eu não preciso e dinheiro. Eu prezo fazer as coisas certo, correto. Não quero estragar o nome da minha família. Aí trocaram ele. Não, ele pediu, ele saiu. Os advogados de Margotto já tinham apresentado um documento em que afirmaram que Flávio foi ameaçado por Funaro. Lúcio Funaro é conhecido por fazer ameaças, sempre recheadas de palavrões e gritos contra aqueles que não faziam o que ele pedia. Na lista de ameaçados por Funaro está Fábio Cleto, ex-vice-presidente de fundos de governo e loterias do banco, indicado por Cunha. Cleto contou em delação que sofria cobranças agressivas, que o fator culminante para o rompimento dos dois foi quando Funaro ameaçou colocar fogo na casa de Cleto com os filhos dentro. O empresário e delator Milton Chaim, dono do Banco Chaim, que também fez negócios com Funaro e Cunha, foi outro. Ele relatou uma ameaça proferida por Lúcio Funaro. Milton Chaim disse que ouviu a seguinte frase de Funaro: "Você pensa que vai me enganar, seu velho safado? Você tá com câncer, né? Pois eu não estou nem aí. Vou comer seu fígado com câncer e tudo." Esse temperamento explosivo, com ameaças recheadas de gritos e palavrões, foi um dos argumentos usados pelo Ministério Público para convencer a Justiça que Lúcio Funaro deveria ser mantido na prisão, porque ele poderia atuar para obstruir as investigações. Funaro está preso há 7 meses em Brasília. Segundo o depoimento de Alexandre Margotto, Funaro e Cunha também fizeram negócios ilícitos com o empresário Ike Batista. Margotto afirmou que Ike pagou propina a Funaro e Cunha em troca de aportes do Fundo de Investimento do FGTS. Em 2012, o FGTS investiu 750 milhões de reais na empresa LLX de Ike para obras no Porto de Açu, no estado do Rio. Na época, Funaro se considerava tão poderoso que disse a Margotto que esperaria que Ike viesse procurá-lo para negociar. O Lúcio, né, conheço, então nem sei o quanto era euforia ou realidade. O Ike na época era considerado entre os 10 homens mais ricos aí no planeta. E falando, ele acha que eu vou lá conversar com ele? Eu não vou não, ele que venha até meu escritório. Se ele acha que ele tem a turma do PT, ele vai ver a dificuldade que ele vai ter para pegar esse empréstimo. Então nunca mais. E assim, meio se enaltecendo pelo poder do não, do veto. De acordo com Margotto, Ike e Funaro se encontraram em um jantar em Nova York. O encontro foi intermediado por Joesley. Tempos depois, o negócio foi liberado com a autorização de Cunha. Eu sei que depois depois de um tempo, né, o Lúcio, o próprio Eduardo Cunha, teve sim um acerto. Mesmo porque o Fábio me falou que o Eduardo tinha pedido para ele seguir com a operação. E qual foi a propina acordada nesse caso? Eu não me recordo, mas é algo... eu não acredito que tenha sido mais que um e-mail.
A defesa de Eike Batista negou qualquer encontro para oferecimento ou pagamento de vantagens indevidas e disse que provará em juízo. A JIF afirmou que Joesley Batista e executivos do grupo nunca tiveram relação com Alexandre Margotto, que as afirmações do delator são falsas e baseadas somente em informações que ele diz ter ouvido de outras pessoas. Que é mentirosa a afirmação de que Joesley Batista teria pedido cargos no Ministério da Agricultura e que o relacionamento da empresa com o Ministério sempre obedeceu à legislação e à impessoalidade. A defesa de Fábio Cleto afirmou que ele é um réu colaborador de forma efetiva e espontânea. A defesa de Lúcio Funaro disse que vai tomar ciência do depoimento e informou que o cliente chegou a receber ameaças de Alexandre Margotto, registradas em boletim de ocorrência. A Caixa Econômica Federal esclareceu que mantém contato permanente com as autoridades e presta irrestrita colaboração com as investigações. A defesa de Eduardo Cunha disse que não se manifesta fora dos autos, mas negou a participação nos fatos ditos pelo delator. Nós não conseguimos contato com Flávio Turquino. Nas últimas semanas, 2 irmãos ganharam destaque no noticiário da Lava Jato. Renato e Marcelo Chebar contaram como o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, escondia o dinheiro da corrupção no exterior. Os repórteres Paulo Renato Soares e Arthur Guimarães investigaram a vida dos doleiros e descobriram alguns serviços que eles prestavam. Esta é uma história que dá para começar com uma pergunta. Como saber se o dinheiro faz parte do seu destino? E para responder, quem melhor do que um economista que também é astrólogo? Mas Renato Chebar não foi procurado para contar tudo o que os astros diziam sobre o ex-governador. Ele é o homem que traçava os caminhos por onde passava uma parte da fortuna de Sérgio Cabral. No mapa que o doleiro traçou para Sérgio Cabral, rotas para esconder os ganhos com a corrupção. Dólares, euros, diamantes, barras de ouro. Na internet é possível encontrar o nome de Renato Chebar como um dos principais divulgadores de um seminário internacional no Rio de Janeiro sobre astrologia financeira, com destaque para previsões para a Bolsa de Valores de São Paulo. A amizade entre o ex-governador e o doleiro é antiga, quase 20 anos. A mulher do pai de Renato Chebar foi secretária de Sérgio Cabral quando ele era deputado estadual. E nessa época, Sérgio Cabral fazia apenas pequenas compras de dólar para viagens ao exterior. De lá para cá, os negócios cresceram muito. E quem quis contar toda a história foi o próprio Renato Chebar. Ele procurou o Ministério Público Federal para fazer um acordo de delação premiada. Disse que passou a abrir contas no nome dele para guardar dinheiro do ex-governador. O total ocultado no exterior a pedido de Sérgio Cabral corresponde a quase 318 milhões de reais. Isso que foi descoberto até agora. Renato Chebar movimentava fortunas em propina e não gostava de perder nada. Em 2013, ele registrou queixa de um furto contra o filho na porta de um shopping. O ladrão levou R$30. Para fazer as operações financeiras para o ex-governador, Renato Chebar pediu a ajuda do irmão. Marcelo Chebar também contou tudo o que sabia e apresentou as planilhas que controlavam o caixa da corrupção. O depoimento dos dois foi importante ainda para mostrar que Eike Batista pagou propina a Sérgio Cabral. Além de doleiros, os irmãos também são empresários. Documentos da Junta Comercial do Rio mostram que os dois tiveram participação em pelo menos 7 empresas, a maioria de empreendimentos e projetos imobiliários. No mercado financeiro, eles são considerados discretos. Depois da delação premiada, Renato Chebar e Marcelo Chebar foram viver fora do Brasil com autorização da Justiça e terão que voltar de lá quando a Justiça mandar. Hoje são réus colaboradores, o que dá a eles alguns benefícios, como redução de pena. Mas os dois devem ser condenados, no mínimo, à prisão domiciliar. Ninguém podia adivinhar o futuro. Ou podia? O Jornal Nacional não conseguiu contato com os advogados do ex-governador Sérgio Cabral e dos irmãos Chebar. Uma sala da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba teve um princípio de incêndio. O fogo afetou a iluminação, a telefonia e o sistema de informática, mas, segundo a PF, nenhum documento ou arquivo da Operação Lava Jato foi atingido e ninguém se feriu. O atendimento ao público foi suspenso e peritos estão investigando as causas do incêndio. Um relatório da Polícia Federal afirma que os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff e o ex-ministro Aloysio Mercadante, todos do PT, teriam atuado para obstruir as investigações da Operação Lava Jato. Oh, really? O relatório foi enviado ao Supremo Tribunal Federal.
Além de obstrução da justiça, a Polícia Federal diz que o ex-ministro Aloysio Mercadante teria praticado tráfico de influência, com o objetivo de atrapalhar a Lava Jato. O teor do relatório foi revelado hoje pelo jornal Estado de São Paulo e confirmado pela TV Globo. Segundo a Polícia Federal, ao nomear Lula ministro-chefe da Casa Civil em março de 2016, a então presidente Dilma pretendia garantir a Lula foro privilegiado. Isso, segundo a polícia, provocou embaraço ao avanço da investigação da Operação Lava Jato. No caso de Mercadante, sobre o crime de tráfico de influência, a Polícia Federal se baseou em conversas gravadas pelo então assessor do senador cassado Delcídio do Amaral, Eduardo Marzagão. Em uma delas, os investigadores dizem que Mercadante teria oferecido ajuda em troca do silêncio de Delcídio, que também era do PT, para evitar que o então senador fizesse delação premiada. O que tem que você acha que eu posso ajudar? De verdade, eu acho que eu devia esperar e não fazer nenhum movimento precipitado, porque ele já fez um movimento errado. A Polícia Federal ainda investigou outro episódio que também teria ocorrido com a intenção de obstruir a justiça. A indicação do ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas para o Superior Tribunal de Justiça em 2015. Segundo Delcídio, Dantas teria sido indicado por Dilma com o objetivo de ajudar a liberar empresários presos na Lava Jato. A Polícia Federal sustenta que o conjunto probatório é suficiente, mas ainda não indiciou Dilma, Lula nem Mercadante, porque espera uma posição do Supremo sobre onde eles devem ser processados. O relatório enviado ao STF sugere que os ex-presidentes e o ex-ministro sejam denunciados criminalmente na Justiça Federal, porque nenhum deles tem foro privilegiado. E recomenda que a parte que envolve o ministro do STJ seja desmembrada, já que ele só pode ser processado aqui no Supremo. A defesa da ex-presidente Dilma Rousseff disse que o relatório se baseia apenas na opinião de caráter faccioso e presuntivo do delegado sobre os fatos investigados e negou que Dilma tenha participado de qualquer tentativa de obstruir a justiça. Os advogados de Dilma e do ex-presidente Lula disseram ainda que recentemente o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, não viu irregularidade na nomeação do ministro Moreira Franco e questionaram a diferença no tratamento dos dois casos. Os advogados destacaram parte da decisão de Celso de Mello, que afirmou que o foro privilegiado não representa obstrução nem paralisação de qualquer investigação. A defesa de Lula disse também que o relatório não apresentou fundamento jurídico e que espera que o Supremo rejeite a proposta. A defesa do ex-ministro Aloysio Mercadante disse que os diálogos gravados pela Polícia Federal não retratam qualquer tentativa de obstrução da justiça. Segundo o advogado, Mercadante queria apenas dar apoio pessoal a Delcídio do Amaral e sugeriu de forma legal e transparente que a defesa de Delcídio buscasse rediscutir a prisão. O advogado de Mercadante disse ainda que ele jamais intercedeu junto a qualquer autoridade para tratar do tema. O ministro do STJ, Marcelo Navarro, não quis se manifestar hoje. No ano passado, quando as informações vieram à tona, Navarro disse que tem a consciência limpa, que nunca se comprometeu a nada com nenhuma autoridade, que nos julgamentos referentes à Lava Jato não tomou nenhuma decisão monocraticamente e que nos casos em que se posicionou pela soltura dos investigados, levou a decisão ao colegiado. O empresário Milton Chaim, um dos sócios do Grupo Chaim, fechou acordo de delação premiada com a Lava Jato. Segundo as investigações, em troca de um contrato com a Petrobras, o Banco Chaim concedeu um empréstimo fraudulento de 12 milhões de reais ao pecuarista José Carlos Bunlai em 2004. O dinheiro seria para pagar dívidas do PT. Milton Chaim deve pagar multa de 7 milhões de reais e ficará 3 meses em prisão domiciliar com tornozeleira. O irmão dele, Salim Chaim, é delator desde novembro de 2015. O PT não quis se pronunciar. A Comissão de Ética da Presidência da República abriu processo para investigar se o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, do PMDB, cometeu infração ética ao afirmar que a indicação de ministros no governo do presidente Michel Temer se deu em troca de apoio no Congresso Nacional. A denúncia foi apresentada por deputados do PT, com base na gravação de uma palestra de Padilha a funcionários da Caixa Econômica Federal no começo do mês. O
O ministro citou o nome de Ricardo Barros, do Partido Progressista, como exemplo de indicação política para o ministério em troca de votos no Congresso. O relator do caso, o conselheiro Marcelo Figueiredo, deu prazo de 30 dias para que o ministro preste esclarecimentos. A comissão também abriu processo para apurar a conduta do subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, Gustavo Vale da Rocha, que atuou como advogado da primeira-dama Marcela Temer no processo que impediu a imprensa de divulgar a chantagem que ela sofreu de um hacker. A liderança do PT no Senado apresentou a defesa. Pausa aí. Calma aí. Esse hacker aí não passa de uma mentira, cara. Tem um vídeo aqui no canal, procura lá, recente, no qual eu mostro que esse hacker não passa de uma invençãozinha aí pra fazer propaganda do Michel Temer, como se ele não fosse um cara que não tem nada a esconder, né? Denúncia questionando a atuação de Rocha como advogado. Para o partido, houve conflito de interesse entre o público e o privado. O conselheiro Marcelo Alencar, relator do caso, deu um prazo de 10 dias para Gustavo Rocha se defender. A seguir, a apreensão de 500 armas com presos de Rondônia. A nova proposta do governo para socorrer estados em crise. Queria detalhar que, querendo ou não, eles só falam do Lula, cara. Há semanas, ou é por causa da Marisa, que aí também fizeram ele de coitado, agora por causa da Lava Jato. E você sabe como é que é os Petralha, né? Vão falar, estão atacando ele, estão atacando ele. Pra mim isso aí cheira propaganda, hein, cara. Quantas vezes eu vi o Bolsonaro falar algo, aparecer na Globo? Nunca, cara. Para Gustavo Rocha se defender. De 30 dias para que o ministro preste esclarecimentos. A comissão também abriu processo para apurar a conduta do subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, Gustavo Vale da Rocha, que atuou como advogado da primeira-dama Marcela Temer no processo que impediu a imprensa de divulgar a chantagem que ela sofreu de um hacker. A liderança e o privado. O conselheiro Marcelo Alencar, relator do caso, deu um prazo de 10 dias para Gustavo Rocha se defender. A seguir, a apreensão de 500 armas com presos de Rondônia. A nova proposta do governo para socorrer estados em crise. Bagulho é Matrix, mano. Cara, não quero armas, muitas armas. Valores de São Paulo chegou hoje ao nível mais alto em quase 6 anos. As ações da Vale avançaram 6%. Os sócios anunciaram um acordo para que a divisão do poder seja proporcional ao número de ações que cada um tem na mineradora. O Ministério da Fazenda apresentou hoje uma nova proposta de socorro aos estados em crise financeira. Nessa nova tentativa de criar um programa de recuperação, o governo propõe um controle mais rigoroso. O documento será analisado pelo Palácio do Planalto antes de ser enviado ao Congresso. Para terem direito a renegociar a dívida, os estados terão de privatizar uma empresa pública numa dessas 3 áreas: energia, saneamento ou setor financeiro. Os incentivos fiscais dados a empresas terão de ser cortados em pelo menos 20% ao ano. E se algum banco quiser fazer empréstimos para o estado, terá de oferecer as mesmas condições financeiras do programa federal. Outras medidas já estavam previstas no projeto que foi rejeitado pela Câmara em dezembro do ano passado e foram mantidas, como o aumento da alíquota da contribuição dos funcionários estaduais para a Previdência, a redução de benefícios e vantagens dos servidores e a criação de uma previdência complementar, onde o servidor paga mais se quiser aumentar o valor da aposentadoria. A lei de recuperação fiscal é para estados que estão em falência, mas a adesão não é obrigatória. O programa vai durar 3 anos, podendo ser renovado por mais 3. O estado fica sem pagar a dívida com a União durante esse tempo e as regras serão as mesmas para todos, uma forma de evitar pressão política. Em entrevista à Globo News, o ministro da Fazenda explicou que durante a recuperação, os concursos públicos ficam suspensos, assim como aumentos de despesas, de salários, benefícios a servidores. O programa também suspende temporariamente alguns limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, permitindo assim novos empréstimos. Henrique Meirelles disse que espera que agora o plano seja aprovado, diante do agravamento da crise nos estados como o Rio de Janeiro. Se não puder pagar a polícia, não puder pagar os funcionários, vier não pagar a aposentadoria, a população vai ser penalizada. Então, na realidade, o plano ele apenas faz o ajuste para que o Rio de Janeiro possa equilibrar suas contas, o Estado voltar a funcionar, depois a economia voltar a crescer
aí sim tudo voltar ao normal, desde que não se volte aos exageros que levem de novo a esse problema. Para reequilibrar as contas do Rio de Janeiro, faz parte do acordo entre o governo estadual e o governo federal a privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos. A Assembleia Legislativa aprovou essa venda hoje. Por 41 votos a 28, a Assembleia Legislativa do Rio disse galera. sim a... Pausa aí. Privatizar água e esgotos. Parece uma boa ideia, né? Parece um movimento libertário. Mas não é, cara. É deixar na mão de um cartel. O que eles têm que fazer é regulamentar o poço próprio. Eu sei que é um perigo, eu sei que pode estourar algum cano do governo, alguma coisa assim. Por isso, ainda mais tem que ser regulamentado, cara. Ok? O que eles fazem é o oposto aqui, cara. Em vez de deixar na mão estatal, vão deixar numa empresa só, igual fizeram com a telefonia. Eu não preciso falar pra vocês que até hoje é uma aposta aqui no Brasil, né, cara? Infelizmente, o Brasil é sempre rumo a isso, cara. Só mudou a mão do dono, basicamente. A autorização para a venda Agora da vou roubar SEDAI, a legalmente. Companhia de Águas e Esgotos do Estado. O que está passando aqui, na verdade, é a autorização que na verdade, permite, em segundo momento, a venda. Então, o primeiro passo, o freio, é hoje. Foi exatamente essa votação de hoje que fizemos aqui na casa. É o início de uma grande operação que pode alavancar receitas na casa de 62 bilhões para o Rio de Janeiro. Não há nenhuma garantia que essa operação terá sucesso, porque começará a partir dessa autorização a contratação de empresas para fazerem esse estudo. O destaque que nós estamos querendo aprovar é exatamente para isso, para que a modelagem possa ser também apreciada pelo Parlamento Fluminense. A SEDAI foi fundada em 1975. É uma empresa de economia mista que tem o governo do estado como acionista majoritário. Serviços de fornecimento de água potável e tratamento de esgoto em 64 dos 92 municípios do estado. Depois de 40 anos de operação, o índice de atendimento de água é de quase 87% e o de coleta de esgoto de apenas 39%. Os indicadores financeiros de 2016 ainda não foram divulgados. O lucro líquido em 2015 foi de 248 milhões de reais, quase 46% a menos do que em 2014. O total da dívida líquida era de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Agora que a autorização para a venda de ações da SEDAI foi aprovada, o governo do estado do Rio entra numa espécie de compasso de espera. Tem que aguardar a votação em Brasília, no Congresso Nacional, da liberação do empréstimo de 3 bilhões e meio de reais. Os deputados federais vão examinar um novo projeto de recuperação fiscal para os estados em dificuldades, que será enviado pelo governo federal. No caso do Rio, a privatização da SEDAI é uma das condições do plano firmado com o Ministério da Fazenda. Eu acredito que é um passo positivo, é uma medida de prioridade claramente definida e, mais importante, de conscientização da classe política de que a situação financeira do Estado do Rio é muito grave e que precisam se tomar medidas muito importantes para que o Estado possa voltar a pagar suas contas, pagar salários, pagar aposentadorias, pagar fornecedores. Para isso é necessário tomar essas medidas, inclusive a privatização da SEDAI. Este ano, o déficit do Estado deve chegar a 20 bilhões de reais. Se o dinheiro for liberado, o governo espera pôr os salários atrasados dos servidores em dia. Mas o presidente da Assembleia, Jorge Pisciani, acredita que o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, poderá autorizar o empréstimo antes da votação do Congresso, atendendo a um pedido de liminar feito pelo governo do Estado. Que o Parlamento do Rio, em aprovando e rejeitando amanhã os destaques, se isso ocorrer, ele estará dando condições ao ministro Fux de dizendo o seguinte: como o Parlamento do Rio de Janeiro deu as garantias, eu posso defender que se as instituições bancárias estão em condições de produzir esse empréstimo. À tarde, depois da votação na Assembleia, houve um protesto em frente à sede da SEDAI. De acordo com a PM, 18 pessoas foram detidas. Em nota, o governo do Rio declarou que a aprovação da venda da SEDAI é o primeiro passo para garantir o reequilíbrio fiscal do Estado. Primeiro, do jeito que está, qualquer estatal, qualquer uma delas, ensino público, até de segurança, eu privatizaria. Do jeito que está. O Brasil é muito grande, saiu do controle há séculos já, cara.
tá? Não foi de agora que a gente perdeu o controle. É por isso que eu teria que privatizar tudo, cara. Agora, o que eles ainda estão fazendo é mantendo leis fiscais, cara. Vai ser uma empresa dominando um monopólio, não é meio estranho isso? É como se estivesse mudando a mão do dono. O cara já era dono da máquina, ele tem o dono do dinheiro. Quem que vai comprar? A mesma pessoa que era dona antes. Só que agora ele vai legalizar o seu império. Só isso que vai acontecer. Enquanto você não puder ir lá no próprio Rio de Janeiro, onde tem água por todo o Rio de Janeiro, é uma praia. Isso deveria ser óbvio na cabeça de todo brasileiro. Se você cavar um buraco, você vai ter água. Infinita. Infinita. Enquanto houver Rio de Janeiro, vai ter água lá, se você cavar um poço. Imagina os caras na favela fazendo isso. Não, cara. O que eles vão fazer é poluir. Os aquíferos ali, quanto der, a região vai ficar toda podre e vai pagar uma fortuna para uma empresa tirar para você. É isso que vão fazer, né, cara? O Jornal Nacional mostrou nos últimos meses algumas consequências da falta de estrutura nas delegacias e presídios do Rio Grande do Sul. Presos algemados em corrimãos, em lixeiras ou até mantidos dentro dos camburões. Mas uma obra inaugurada hoje pode ajudar a aliviar o problema. Os primeiros 10 presos chegaram no fim da tarde ao centro de triagem. O local foi criado para tentar Já que a Globo não vai falar dessa bosta também. Vamos lá, o problema do narcotráfico, cara. Novamente, eles fizeram as leis morais. Só que, além de fazer as leis morais, fizeram leis fiscais. Então eles controlam a polícia, que funciona igual a rede de esgoto ali. Querendo ou não, por mais que o policial seja honesto, os carros deles são destruídos, cara. O policial bater um carro, ele que paga. Não é igual aos Estados Unidos, não. Filme de GTA, não. Que os caras batem o carro e aí tá tudo bem. O governo paga. Aqui não, o policial tá fudido. Né? Se pegar o ladrão e machucar ele, então, nossa, vai preso. Entendeu? E aí, eles vão lá e tinha que privatizar os policiais também, cara. Porque a segurança toda tá concentrada. E se der merda, igual foi acontecendo no Espírito Santo, vai ter que chamar os militares também. E se os militares também entrarem em greve? Aí o Brasil acaba. Os bandidos do narcotráfico tomam conta. Também por leis morais, cara. Em vez de regulamentar o uso de qualquer substância igual com álcool, igual aconteceu com a lei seca, não. Tá aí, ó, as prisões super lotadas. Bandidos com certeza tendo soltos todos os dias. Bandidos criminosos de verdade, assassinos, estupradores. Estuprador não sei, porque eles provavelmente não passam pela faculdade da cadeia, né? Mas tá dado o recado, né, cara? Infelizmente é assim, aí daqui a pouco você vê notícia, não fogiram 100 desses de uma cadeia superlotada. Lógico, o cara tá na lixeira, velho. É só levar a lixeira junto, mano. Impressionante, cara. Puta que pariu. Afogar a superlotação das delegacias. 8 delas, que ficam em Porto Alegre e na região metropolitana, abrigam 113 presos. Alguns estão há mais de 15 dias esperando transferência para os presídios. 7 dias sem com a mesma roupa, 7 dias sem fazer higiene. Faltam 10 mil vagas nas cadeias gaúchas. A situação já provocou cenas de detentos algemados no corrimão de calçada, em frente às delegacias, em lixeiras, dentro de viaturas e até em ônibus. De acordo com a Polícia Civil, o tempo máximo de permanência em celas de delegacias deveria ser de 24 horas. Quanto mais passa o tempo, mais agressivos, mais, vamos dizer assim, mais revoltados eles se tornam, o que dificulta muito o trabalho da Polícia Civil, que não tem treinamento para desenvolver as atribuições de carcereiros. A expectativa é que o prédio inaugurado hoje possa amenizar o problema. O centro terá capacidade para abrigar 84 presos. Por enquanto, o funcionamento é parcial. Apenas 2 das 6 celas previstas ficaram prontas. O prédio tem 230 metros quadrados, divididos em 2 blocos, cada um com 3 alojamentos de 2,5 metros de altura. Há grades no teto, nas portas e um pequeno banheiro. A construção foi um acordo entre a Secretaria de Segurança do Estado e o Exército. A obra total vai ser em torno de R$280 mil. A Secretaria deu o material, o Governo do Estado deu o material e o Exército deu a tecnologia e a mão de obra. Hoje também o Ministério da Justiça prorrogou a permanência dos 71 agentes da Força Nacional de Segurança que estão reforçando o policiamento nas ruas de Porto Alegre desde agosto do ano passado. Outros 129 são esperados para os próximos dias. Em Porto Velho, o
Queria notar também que a Rede Globo não para de falar sobre cadeia nas últimas semanas, velho. Seja no caso lá do Ike, do Sérgio Cabral, seja lá em Alcaçuz, onde for, os caras não param de falar de cadeia. E o Michel Temer, eu já falei várias vezes, algo que nunca citam na Globo. Ele não para de dar dinheiro para todos os estados, para cadeias, cara. Então, estão cortando tudo. Até esgoto e água para pagar policial, para manter essas cadeias, velho. Quem tá ganhando com essa obra? A Globo falou? Não falou, né? Impressionante. O Exército fez uma varredura nas celas do presídio Urso Branco, que é o maior de Rondônia. A operação conjunta com a Secretaria de Segurança encontrou mais de 500 facas e armas fabricadas pelos presos, além de celulares e de drogas. A vistoria atende a um pedido do governo de Rondônia com base no decreto presidencial que permite a entrada das Forças Armadas. Pergunta, peraí. Na cadeia tem drogas. O cara é preso, a cadeia tem um muro fechado, coloca os caras lá dentro por vender drogas, e lá dentro eles têm drogas. O Estado é muito burro, cara. Muito burro. E você ainda vai pagar pra eles. Vai pagar cada centavo. Que mais burro que eles é nós, cara. Não é possível. Tô nem aí. Eu quero vender droga pra cowboy americano. Que eles têm overdose e morram aqui na praia do Rio de Janeiro. Tô nem aí, cara. Vai gastar 5 bilhões, trilhões aí em armamento e prisões pra quê? Pra ter droga ainda até na prisão. E aqui fora deve estar sem, né? Se lá dentro tem, aqui fora tá sem, né? Cara, mano, entende como funciona o PT no bagulho? Eles criam o problema, te vendem a solução e fazem a manutenção do problema. E ficam te vendendo soluções, mano, o tempo todo. Ah, não, agora tá faltando dinheiro. Putz, você tá vendo? Nossa, lotou a cadeia. Eu tenho que cortar sua água, vou privatizar. Ah, mas não vou privatizar pra você. Você acha que isso é direita, pô? O povo ainda vai achar que isso é direita, que isso é liberdade. Não, isso é esquerda, cara. Ainda vai dar pra uma pessoa só, tá no poder de uma pessoa, de uma empresa. Quem vai comprar? Quem tinha dinheiro antes. Quem controlava a empresa corrupta. Óbvio, velho. Só que agora ele só legalizou. Mano, pode isso, Brasil. Pode isso. É o Globo, não fala nada, não comenta nada. Só os acionistas. Quem é o acionista da Globo? Adivinha também. Em unidades prisionais. O presídio abriga 640 presos, o que significa mais do que o dobro da capacidade. Nas últimas duas rebeliões, em 2002 e 2004, 39 detentos foram assassinados. A seguir, imigrantes param de trabalhar por um dia para mostrar a importância deles vamos falar do Trump. Os britânicos. Pergunta se nas cadeias do Trump tá o dobro de lotado. Se ele tá tendo que cortar a água do povo para pagar. Não, mas vamos falar mal do Trump. Do Temer, não. Temer, nossa, o hacker. Tem o hacker lá. Você viu o hacker? Ninguém viu o hacker. Hacker, mano. Hacker é o novo nome, é o novo meme da Globo. Né? Falar hacker pro brasileiro, pro povo que assiste Globo, os petalhas que assiste Globo, é como falar, sei lá, o cara é Allah Akbar. Hacker? O cara é muçulmano? Você é louco, hein? Muçulmano contra o Temer? É isso que deve pensar os petralhas quando os caras falam hacker. Não, mano, não teve hacker nenhum, não. Câmeras registram o suposto envenenamento do irmão do ditador norte-coreano. Voluntários que diariamente salvam milhares de pessoas na Síria divulgaram imagens do resgate de uma criança. A menina Aya ficou sob escombros depois de um bombardeio a uma área controlada por rebeldes perto da capital Damasco. Ativistas que monitoram a guerra civil no país dizem que ela sobreviveu. Desde 2011, o conflito já matou centenas de milhares de pessoas e obrigou milhões a viverem como refugiados em países vizinhos e na Europa. Agradece o Obama. Não, vamos ver que eles vão falar mal. Imagens das câmeras de segurança do aeroporto de Kuala Lumpur registraram o que as autoridades da Malásia afirmam ser o momento do ataque ao irmão do ditador norte-coreano Kim Jong-un. Isso foi na segunda-feira passada. Elas foram divulgadas pela Fuji TV do Japão. O vídeo mostra um homem sendo atacado por uma mulher que teria lançado um veneno contra o rosto dele, se afastado rapidamente. O homem seria Kim Jong-nam, que vivia exilado em Macau, na China. Jong-nam já havia se declarado contrário ao regime do irmão.
Outro vídeo mostra a vítima pedindo ajuda a policiais do aeroporto. A polícia da Malásia está procurando 4 norte-coreanos que deixaram o país no mesmo dia do ataque. Até agora, 4 pessoas foram presas: um norte-coreano, um malaio, uma vietnamita e uma indonésia. O governo da Coreia do Norte tentou convencer autoridades da Malásia a não fazerem autópsia e insistiram para que entregassem o corpo de Kim Jong-nam. De acordo com a imprensa da Malásia, a suspeita vietnamita afirmou para a polícia que pensava que estava participando de uma pegadinha de um programa de TV. A mãe da suspeita, indonésia, disse a mesma coisa para a agência de notícias Reuters. Um relatório da ONU deu visibilidade mundial a uma tragédia: a fome no Sudão do Sul, um país africano, produtor de petróleo, que se tornou independente há menos de 6 anos. 100 mil pessoas não têm absolutamente nada para comer. 1 milhão já são classificadas à beira da fome. Brasil? E 5 milhões vivem em estado de insegurança alimentar, que Só fala dos representam problemas mais dos de outros, né? 40% da No Brasil população. também aqui. 250 mil crianças já estão gravemente desnutridas e mais de 1 milhão vão ficar em pouco tempo. O caos no Sudão do Sul, nação africana fundada... Galera, eu tenho uma galera que assiste até na África, né? Me conta se eles falam dos problemas aqui da América do Sul, igual falam da América, igual falam da África aí, né? Parece que um continente fala mal do outro e não fala de um de outro. Suspeito isso, né? Posso que quem vive, por exemplo, na África do Sul deve achar que a África é uma beleza também. em 2005 e independente desde 2011... Cara, vai na favela do Brasil e filma isso, Rede Globo. Tem 1.000 aqui em São Paulo. 1.000 aí no Rio de Janeiro. Não, vamos lá na África mostrar a favela de lá. Foi provocado por guerras. A economia entrou em colapso. Os quase 13 milhões de sudaneses, grande parte de agricultores, precisam também de apoio agrícola. A FAO, Agência das Nações Unidas para a Alimentação, pede que o mundo se empenhe para ajudar e que seja rápido para evitar uma catástrofe humanitária. Se nada for feito para reduzir a gravidade e a propagação da crise, no pico da época de escassez de alimentos, em julho, o número total de pessoas que sofrem de insegurança alimentar vai aumentar em 500 mil. Uma crise criada pelo homem. Em 3 anos de guerra, a inflação chegou a 800%. Uma declaração formal do estado de fome, como a que foi feita pelo governo do Sudão do Sul, significa que as pessoas já começaram a morrer. Mais de 300 imigrantes conseguiram pular a cerca que separa o Marrocos de Ceuta, no norte da África. Ceuta é um enclave espanhol e se transformou numa das rotas mais usadas pelos imigrantes ilegais para tentar chegar à Europa. Foi a segunda onda recente de imigração em massa, depois que 500 refugiados venceram a barreira de 6 metros na sexta-feira passada. 3 pessoas foram hospitalizadas com ferimentos graves. No Reino Unido, universidades... Cara, eu não sou a favor de ter imigrante, eu estou comemorando junto com o maluco, mas eu tava feliz, né? Eu sou mais a favor que você não bombardeia a país deles e não ter que ir pro seu país, né, cara? Artistas e empresários se juntaram a milhares de estrangeiros para lembrar a importância dos imigrantes. Foi um dia de os britânicos se olharem no espelho. Imigrantes convidaram o Reino Unido a imaginar uma vida sem eles. Já que estou falando do Reino Unido, né? Se não me engano, a J.K. Rowling é de lá, tá? Ela é britânica. Se não for, eu tô em outro universo paralelo. E ela vem e me fala lá que ela adora imigrantes, que a Grã-Bretanha tinha que abrir os portões, e não sei o quê. Você é uma das mulheres mais ricas do mundo, cara. O dinheiro que você tem dá pra pagar a nossa dívida externa, basicamente. E aí, por que você não põe eles nas suas mansões? Você não é engraçado? Todas essas pessoas que estão falando pra meter imigrantes na sua casa, quem vai pagar o povo? Vai lá, dá um exemplo. Eles nunca dão exemplo. Aqui no Brasil você tem vários malucos de esquerdinha e modinha. Eles falam, não, nenhum deles fazem porra nenhuma comunista. Não, é o Estado que tem que se fuder. Você, que é pobre, né, não pode fazer nada. Vai ter que pagar tudo e não pode fazer nada. É assim que funciona.
As bandeiras em frente ao Big Ben lembraram a diversidade cultural em Londres. Sem o francês, o pão não seria a mesma coisa. Sem o português, faltaria algum doce. A presença estrangeira não é só um dissabor. Esse alemão, que trabalha numa faculdade, garante que menos estudantes internacionais têm procurado o Reino Unido. Pesquisadores e professores estrangeiros abraçaram uma praça que concentra universidades. Essa empresária britânica deu folga para os funcionários europeus se manifestarem. Num bairro de comunidade latina, a ideia era fazer da salsa um protesto, mas manifestantes confirmados não apareceram. A organizadora disse que a culpa não é da música. O difícil é mobilizar as pessoas em hora de trabalho. Quem não veio apareceu na... Eles querem que os caras venham, né? Os caras vêm da África, maluco. Faz 30 graus no inverno. Os caras vão morrer congelados aí na Inglaterra. Vocês não vão oferecer casa pra eles. Melhor não deixa eles morrer, velho. Dá um tiro em cada um, seja mais misericordioso. Querem meter aí na casa. Cada um, chama aí. Se eu fosse o governo, eu faria assim, brother. Cada pessoa que é a favor dos imigrantes entrarem vai ter que pagar. Quem não for, não vai ter que pagar. Quero ver quantos arrombados vai votar assim. Não é ser engraçado? Não, você gosta de imigrante? Não paga, caralho. Por que todo mundo tem que pagar? Tô falando, cara, não tem onde morar, mano. No trabalho, ele não sabe nem a língua, mano. Como é que você quer que o cara sobreviva aí na sua cidade? Sabe, mano? Internet. De empregados de museu a funcionários de escola de informática. A ausência dos colegas estrangeiros seria visivelmente sentida. Imigrantes representam, em geral, quase... né, que são os que têm pai rico, né? Sabe quanto custa pra estudar na Europa? Não, porque a gente é pobre, velho. Senão se a gente saberia, a gente não tava aqui, né? 11% da força de trabalho do Reino Unido. Em setores como saúde, 1 em cada 4 funcionários veio de fora. Um estudo publicado hoje mostrou o valor do trabalho do estrangeiro. Se todos cruzassem os braços por um dia só, o país perderia o equivalente a 1 bilhão e 100 milhões de reais. Muitos britânicos querem mesmo que os imigrantes desapareçam. Os crimes de ódio contra o estrangeiro dispararam depois da decisão de sair da União Europeia. Hoje é o Dia da Justiça Social e os organizadores estavam de olho nessa data há muitos meses. O que eles não esperavam era que justo nessa segunda-feira o parlamento debatesse a petição online contra a visita de Estado. Pergunta aí pros retardados, quem é a favor de levar um imigrante para casa? Para cuidar, para fazer comida. Quero ver quantos fica. E bela tela verde, hein, tio? De Donald Trump. Quase 2 milhões de britânicos reclamaram das políticas anti-imigração do presidente americano e não querem que ele tenha a honra de ser recebido aqui pela rainha. Mas o Partido Conservador afirmou que Elizabeth II vai saber influenciar sutilmente o visitante. Desse estrangeiro, o governo não quer abrir mão. A seguir, a previsão do tempo. E a demissão do técnico do nosso futebol de ouro na Olimpíada. Galera. Mais uma informação sobre os novos detalhes da delação do empresário Alexandre Margotto, que nós mostramos no início dessa edição do Jornal Nacional. Segundo o delator, o empresário Ike Batista se encontrou com Lúcio Funaro, que é tido como operador do ex-deputado Eduardo Cunha. Alexandre Margotto disse que esse encontro foi intermediado pelo empresário Joesley Batista. Agora há pouco, Joesley Batista afirmou que é estapafúrdia a afirmação de que teria apresentado Ike Lúcio Funaro, porque, segundo ele, nunca teve relação com Ike. A CBF demitiu Rogério Micali do cargo de técnico da Seleção Brasileira Sub-20. Micali comandou o Brasil na medalha de ouro nos Jogos do Rio e seria o treinador para o ciclo olímpico de Tóquio 2020. Mas ele não resistiu ao resultado ruim no Sul-Americano Sub-20, em que o Brasil terminou na 5ª colocação e sequer se classificou para o Mundial da categoria. A CBF ainda não anunciou o nome do novo treinador. Vamos saber como é que vai ser a previsão do tempo para amanhã, ao vivo. As 2 únicas notícias verdadeiras da Globo, tá ligado? Vivo de São Paulo, Maju Coutinho, boa noite. Oi, Bonner, boa noite para você, para Renata e para todos. Olha, o tema dos últimos dias... Ela mostra para vocês aí, vamos conversar com todo mundo que tá no chat. Galera, obrigado por acompanhar aí mais um Jornal Nacional. Dessa vez foi tarde demais, espero que amanhã a internet normalize. Não é meu problema aqui, não
Já vi 1000 vezes aí no YouTube. E aí, Enzo, só estamos falando isso. O que foi? Então, tem o Ricardo, Mari, canal da Mari tá sempre com a gente aí. Marco Juliano, Senhorita Lu também, sempre com a gente. Charlie Big Grande, Fernanda Cristiana, Marco Juliano, Kay, Fernanda, Gusna 89, todo mundo aí que tava mais cedo, todo mundo tá vindo depois também. Caramba, obrigado por acompanhar até aqui. Estamos chegando no final. Falem a nós também. E sempre Jonathan Muniz, Baco, quem tá mais injusto? Todo mundo, obrigado aí, cara. Vamos ver as outras regiões. Vamos lá. O grosso da chuva, Bonner, vai continuar. Foi isso, uma cantada, mano. O cara parou pra dar uma cantada, achei que ia continuar, mano. Não me interrompe. Tô falando com meus inscritos. Tem o Telly, Remes, Fernanda Cristina, acho que já falei. Então, tamo junto, galera. Fiquem de olho aí. Se normalizar, eu vou postar um vídeo, tá? Vou fazer alguma live, alguma coisa assim. Então, fiquem de olho no sininho aí. Não consegui fazer desde sexta essa maldição que tá acontecendo comigo. Espero que seja um problema meu, que eu tentei arrumar de tudo já, cara. Tô fera aí na internet agora. E mesmo assim não arrumou. Espero que... Às vezes é problema do DNS, foi o que eu tentei trocar dessa vez, né, cara? Se alguém entende o que é isso, foi a última coisa que eu não tinha feito. Trocar o DNS. E aí, Rede dos Brigadeiros, então, eu tento fazer live com inscritos, cara, ultimamente. Assim que eu comecei a fazer, no segundo dia, a minha internet parou de travar. Só consigo fazer uma vez, cara. Mostra. Pelo menos ainda consigo postar vídeo, né? Demora, mas vai. Volta amanhã. Boa noite, Maju. Boa noite, até amanhã. O Jornal da Globo começa logo depois de Tela Quente. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Boa noite, galera. Vou voltar aqui com vocês amanhã. Se tiver funcionando, eu vou voltar 8h30. Se não aparecer 8h30 é porque a internet tá zoada. E quando ela voltar, eu faço o Jornal Nacional, tá bom? Então, obrigado quem acompanha até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.